Isaías capítulo 8, versículo 5, 6, 7, até os 7 apenas, tá? E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, portanto, eis o que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Queridos, não é uma pregação temática, expositiva, como eu costumo fazer, é uma pregação temática. Eu vou falar hoje um pouco do porquê as pessoas rejeitam Deus. É um tema que eu acho muito interessante. Ele reflete a questão da depravação humana, tá? A rejeição de Deus é fruto da depravação no homem, é fruto da queda, na verdade. Mas eu não quero me ater aos termos que eu usei ontem. Escute, assim como a geração de Noé rejeitou a pregação de Noé, a geração pré-cativeiro não deu crédito às mensagens dos profetas enviados por Deus para alertar o povo sobre os perigos que eles tinham pela frente. São duas coisas bem interessantes. Uma, a geração que presenciou e que sofreu com o dilúvio, e outra, a geração que antecedeu a invasão do reino do norte e do sul dos seus inimigos. O reino do norte foi invadido pela Síria e o reino do sul foi invadido pela Babilônia. No período pré-diluviano, a Bíblia diz que Noé pregou durante 120 anos, não apenas pregando e anunciando o evangelho, mas construindo a arca, que era uma pregação até mesmo mais poderosa do que a própria pregação em si. E ninguém deu ouvido, a não ser a família dele. Da mesma forma, no período pré-cativeiro, esse período, querido, engloba os livros mais conhecidos na Bíblia que tratam desse período, é o livro do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tem outros profetas menores que tratam disso, mas esses três, tá, são 166 capítulos de puro suco, irmãos, de uma pregação pesada da parte de Deus, tentando por todos os meios alertar o seu povo do perigo iminente. E contudo, eles não deram ouvido de forma alguma aos verdadeiros profetas de Deus. Uma das coisas que mais me surpreende, mais me deixa inculcado, mas ao mesmo tempo, né, nós estamos tão acostumados com essa realidade que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, nós estamos vivendo uma repetição disso. Porque enquanto Deus levanta Isaías, enquanto Deus levanta Jeremias, enquanto Deus levanta Ezequiel, havia naquela nação, ou naquelas nações, né, outros profetas, chamados de falsos profetas, que estavam profetizando mentiras ao povo, e o povo dava ouvido. Eles tentaram matar Jeremias, mataram o profeta Isaías, né? Tentaram silenciar o profeta Ezequiel, porque não queriam. Você vai ler nos profetas maiores, o povo dizendo, nós não queremos ouvir nada da parte de Deus. Por quê? Porque eles tinham os seus profetas de estimação, que diziam a eles exatamente aquilo que eles queriam ouvir. Então, queridos, da mesma forma que a geração de Noé rejeitou a pregação desse homem, a geração pré-cativeiro também não deu crédito às mensagens dos profetas enviados por Deus. Nesse sentido, querido, é fundamental a gente compreender a história e as tragédias vividas pela nação de Israel e a sua relação de abandono de Deus, se nós quisermos entender a nossa própria vida e as lutas e crises pelas quais nós passamos. Irmãos, a história, ela se repete apenas.
quando você olha para o povo de Israel, se você for muito honesto, você vai se enxergar, na maioria das vezes, porque nós praticamos, às vezes, as mesmas coisas que aquele povo praticou. É uma coisa impressionante. E aí fica logo uma pergunta, né? Como é que nós lidamos com as crises e as lutas da vida? Como é que nós reagimos a essas coisas? Porque se você olhar para o povo de Israel, querido, você vai ver um povo que não admitia a culpa pelas coisas que estavam acontecendo a eles. Eles nunca se viam como o juízo de Deus estava alcançando a eles, mas eles não conseguiam perceber, tá, que eles eram a razão do juízo de Deus estar se manifestando. Às vezes nós agimos dessa forma, nós não conseguimos perceber, querido. Nós não conseguimos ver a nossa culpa em meio aos processos que a gente passa de luta, sabe? Olha, eu preguei aqui tem um pouco tempo a respeito do sofrimento. Nem sempre o sofrimento ele é causado por algum pecado nosso, né, por culpa nossa, mas muitas vezes, querido, o sofrimento ele é provocado por nós mesmos. Escolhas erradas, sabe? Decisões equivocadas, atitudes impensadas, pecados que a gente não consegue resistir e acaba atraindo a disciplina de Deus sobre nós. Então, às vezes, nós somos os responsáveis por boa parte daquilo que nos acontece. Quando a gente vai para o povo de Israel, nós vamos perceber isso. A queda e o fracasso dos filhos de Israel não podem ser explicados em termos da história secular e das ideias dos homens. Não é meramente o caso de que a nação ela se enfraqueceu e perdeu a sua posição de preeminência e de poder, como aconteceu com as nações vizinhas, tá, querido? Não é meramente algo que acontece na natureza das coisas ou segundo a regra da vida ou da história. Pode se rastrear, escute bem isso aqui, pode se rastrear fácil e definitivamente o processo todo. Em qualquer momento, se o povo tiver apenas ouvido a voz de Deus por meio de seus profetas, o processo de decadência seria interrompido. A ideia é, se você for honesto na sua leitura bíblica e na sua interpretação, tudo que aconteceu de ruim ao povo de Deus foi por culpa deles mesmos. Pegue a história. Vamos pegar a história a partir do Egito, de quando Deus tira o povo do Egito. Deus tira o povo, levanta Moisés, a um libertador, a alguém que está ouvindo Deus, transmitindo as mensagens de Deus para o povo, dando instruções do que fazer, mas você vai perceber um povo que está o tempo todo, apesar, irmãos, essa é uma das coisas mais assim impressionantes da Bíblia, tá? E chocantes, na verdade. Primeiro porque quando a gente olha o fato, quando a gente lê a história, você fica assim meio que estupefato. Mas pior ainda é você observar que nós temos a tendência de repetir o mesmo erro. Aquele povo tinha Moisés recebendo de Deus toda a instrução e passando essa instrução a ele. Mas não só Moisés estava instruindo e guiando o povo, o próprio Deus, por meio da nuvem, da glória, se lembra lá? De dia, uma nuvem escura guia o povo, de noite, aquela nuvem escura se transforma numa bola de fogo. E ali era um sinal claro de que Deus estava com ele o tempo todo, mas a despeito de Deus estar presente o tempo todo, a despeito de Deus estar usando um homem, né, para guiá-los, o que você vai encontrar na história do povo de Deus é desobediência, é rebeldia, e é uma atitude assim quase que incompreensível de falta de fé naquilo que Deus falava por meio de Moisés. Não é muito diferente a história do povo de Israel subsequente, entendeu? Só você pegar a história, irmãos, leia os livros históricos e você vai perceber o mesmo processo se repetindo. Embora Deus levante profetas, o povo não quer dar ouvidos à voz de Deus. Isso é uma coisa assim assustadora, querido. O ensino profético, irmãos, é que Deus controla a história e que a única coisa que importava no que diz respeito à nação de Israel era que ela acertasse a sua relação com Deus. O que Deus sempre exigiu do povo de Israel era que aquele povo andasse segundo a vontade dele. Mas o interessante é que é exatamente assim hoje, sabia? Tudo que Deus quer de nós
Deus não quer sacrifícios, irmãos. Deus quer obediência. Deus quer que, como filhos, nós obedeçamos a Ele, nos mínimos detalhes, tá? E essa, eu diria, é a nossa maior dificuldade. Olha o texto de Isaías aqui, o que nós lemos aqui. O profeta diz ao povo a causa do problema que eles estavam passando e aponta o caminho, né? Como eles devem resolver aquele problema. Eles se recusam a ouvir o profeta, preferindo apegar-se às suas ideias e aos seus recursos, retrocedendo ao socorro humano e às alianças humanas. Em face disso, o profeta vem e adverte, ameaça, na verdade, da parte de Deus, né? O que vai acontecer, diz o que vai acontecer se eles não obedecerem ao Senhor, diz o que vai acontecer se eles não se reconciliarem com Deus. E o que vai acontecer, querido, é um desastre total, completo na vida da nação. E a pergunta é, e o que foi que aconteceu exatamente? Se você ler a história, Jeremias, Isaías, Ezequiel alertaram o povo, se arrependam, abandonem os ídolos, abandonem as práticas perversas, volte-se para Deus, peça perdão, reconheça o seu erro e o Senhor vai poupá-los, né, da tragédia. É isso que você vai encontrar dito de uma maneira quase que infinita de vezes nos livros proféticos. Os profetas anunciando a mensagem do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, mas não houve, querido, de forma alguma. Eles não deram ouvidos e o que aconteceu foi que aquilo que foi profetizado, de fato aconteceu. O cativeiro babilônico é uma das coisas mais terríveis que já aconteceram na história do povo de Israel, sabia? O tempo de cativo que eles ficaram no Egito foi diferente. Eles não foram para lá apenas um pouquinho de povo. Eles foram para lá, pouca gente, porque a nação era pequenininha, estava se formando. Mas eles foram para lá de boa vontade, foram bem recebidos, foram aceitos, entende? Por um tempo eles eram convidados especiais dos egípcios. Quando o povo vai para a Babilônia ou vai para a Síria, eles vão como escravos. E o que vai para lá é apenas o restante do povo, porque o outro Deus ameaça castigos, a praga, né? A espada, a morte por animais ferozes, doenças, um monte de castigos. Ele quase que dizima por completo a nação de Israel, sobrando apenas aquilo que a gente chama de remanescente, apenas um remanescente. Todo o restante foi morto na guerra, morto por feras ferozes, morto por doenças, entendeu? E o que sobreviveu foi levado para o cativeiro. Foi uma das maiores tragédias. Parecido com isso, querido, só o que aconteceu no ano 70, quando o Império Romano entra em Jerusalém e destrói novamente a cidade e o templo. Bom, eu quero dar uma olhada aqui, querido, tá? Nesses escritos proféticos e na própria história dos judeus e extrair aqui alguns princípios que podem nortear a nossa vida. Olhando para a vida deles e o que aconteceu com eles, isso pode nortear a nossa vida. O primeiro sabe, os problemas e dificuldades e tudo que torna a vida miserável e infeliz são inteiramente consequências do pecado. Esse é o primeiro princípio. Se você olhar para o povo de Israel, pelas páginas das Escrituras, esse princípio vai se sobressair muito claramente. Os problemas e a dificuldade e o que tornou a vida daquele povo miserável e infeliz foi pecado. Foi o pecado. Aí a gente pergunta, né? O que a gente faz, querido, quando passa por algum tipo de aflição ou dificuldade? Será que nós procuramos para uma resposta e uma resposta correta para essa educação? Alguém chegou a dizer que se o homem que insiste em tentar lidar com a situação sem procurar chegar à causa daquela situação, ele não sabe pensar. E de fato, irmãos, se a gente olhar para a Bíblia, querido, o normal deveria, no nosso coração, ser o desejo de saber o que é. Eu estou passando por uma luta e eu preciso ser honesto o suficiente para ir para diante de Deus e perguntar, Senhor, o que é que realmente está acontecendo? A Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia diz que os nossos problemas são fruto do pecado. As crises
são frutos de pecado, o meu ou das pessoas ao meu redor. Porque, infelizmente, por causa dos vínculos que nós temos, nós sofremos com o pecado das pessoas ao nosso redor, tá? A gente precisa querer, irmãos, e precisa tentar, de todas as formas, discernir as causas dos males, tá? A gente deve procurar ser honesto com isso e, se for necessário, buscar ao Senhor, porque se a gente não olhar para isso, querido, a tendência nossa é sempre colocar a culpa do problema em alguma coisa ou em alguém e nunca admitir a nossa responsabilidade diante de um fato como esse, sabe? Diante das lutas. A gente tem essa tendência. É basicamente isso que a gente vai encontrar sendo repetido nos livros proféticos. É o povo que não acha, ou que acha que a culpa não é deles, que o problema não é aquilo que o profeta está dizendo que aquela mensagem que Deus mandou, aquilo não é de Deus, na verdade, e que o profeta está inventando essas coisas. Isso vai acontecer. Eu desafio você, querido, a olhar, quando você lê Isaías, Jeremias e Ezequiel, observe isso, o tempo todo, observe isso. Há um profeta falando da parte de Deus, dizendo para o povo a causa do problema, dizendo a solução do problema, e o povo, por causa da depravação humana, não quer ouvir, não quer de forma alguma atender à voz de Deus. Por que a gente age assim, irmãos? Tá? O Lloyd Jones chega a dizer que isso é apenas uma tentativa de evitar a responsabilidade pessoal e de fixar a causa dos nossos males em todo e qualquer lugar, menos neles mesmos ou em nós mesmos. É uma forma da gente ver a vida, querido. Novamente, eu chamo a sua atenção para o caso de Israel. Por que eles estavam passando por tanto sofrimento e desgraça? Porque a ameaça de uma nação ímpia e extremamente violenta, né, que estava vindo sobre eles, sobre toda a nação. Olhe para o povo, eles estão sendo ameaçados. A palavra de Deus é uma palavra de juízo. Se arrependam, se arrependam. Vocês se afastaram de Deus, vocês abandonaram a lei de Deus, vocês se voltaram para os ídolos, vocês se voltaram para a imoralidade, vocês estão distantes do Senhor. Vocês estão em crise, esse povo vai entrar em crise financeira. Quando uma nação vem e cerca a nação que eles querem destruir, eles cortam todo tipo de recursos. A nação vai comer o que tem lá. Depois que termina os recursos, se você lê a Bíblia, você sabe. Há o absurdo de mães combinarem entre elas de hoje nós comemos o teu filho, amanhã a gente come o meu filho. Por quê? Todos os recursos foram impedidos, ninguém entra, ninguém sai. Enquanto tem alimento, o povo vai sobrevivendo, mas chega um ponto que o alimento acaba, e aí é quando as nações são derrotadas. Mas sabe uma coisa interessante? Esse povo está passando por algo parecido. E a pergunta que a gente precisa fazer é, não era essa a mesma nação rica e poderosa dos tempos de Davi e Salomão? Por que na época de Davi e Salomão essas nações eram tão ricas e tão poderosas e agora estão passando por tantas lutas? Pensa sobre isso, irmãos. Por que uma nação, como era a nação de Israel, que era tão próspera, né, e tão poderosa durante os reinados de Davi e Salomão, está agora numa situação de tanta miséria, de dor e de sofrimento? E a única resposta adequada para essa pergunta é: ela está passando por isso por causa do pecado. Na época de Davi, havia temor de Deus. Na época de Davi, havia a instrução correta. O povo buscava a Deus. O rei era um rei temente a Deus. Por consequência natural, todos os sacerdotes, todos os levitas buscavam a Deus, instruíam o povo. Então o povo se achega a Deus e Deus abençoa o povo. Agora, por causa de falsos profetas, de sacerdotes que estão preocupados mais com seu próprio bem-estar do que com o povo se afasta de Deus. E porque se afasta de Deus, o próprio Deus se volta contra eles. Os inimigos estão vindo porque Deus está trazendo os inimigos. A dor está acontecendo, o sofrimento está acontecendo porque Deus está trazendo a dor. A ideia é, querido, eles desafiaram a Deus e se recusaram a guardar as suas leis. E por isso, eles estão passando pelo que eles estão passando.
A verdade, querido, era que enquanto eles serviam e obedeciam a Deus, eles eram felizes e prosperavam. E mesmo quando passavam por dificuldades, elas eram sempre superadas. Escute isso aqui, querido. Todos os males que aquela nação passou tinham uma única causa. Qual era? A recusa em andar nos caminhos de Deus. Me permita fazer aqui, irmãos, uma aplicação, por favor. Entenda uma coisa: Israel era o povo de Deus nesse período. Eles tinham o templo, a arca estava lá, tinham um sacerdote, mas os sacerdotes agora já estavam completamente afastados do Senhor. Tinham profetas, mas eles não queriam ouvir os verdadeiros profetas, estavam ouvindo profetas falsos, mas ainda era o povo de Deus. E como povo de Deus, eles se afastaram dos caminhos de Deus. E porque fizeram isso, as consequências vieram. Eu digo para você, querido, olha, às vezes eu olho para o povo de Deus e percebo uma mentalidade que é mais ou menos assim: eu sou crente, e porque eu sou crente, nada de ruim vai me acontecer. Eu sou crente, e porque eu sou crente, Deus vai sempre me abençoar. Irmãos, deixa eu ser muito franco contigo, muito honesto contigo. Se você viver em desobediência a Deus, as coisas não vão fluir para ti, querido. Não podem. O Deus da Bíblia, irmãos, o Deus do Velho Testamento, é o mesmo de hoje. Ele não mudou, querido. A graça de Deus, como nós costumamos alegar, não é um passaporte para uma vida do tipo: eu faço o que eu quero, mas eu sou crente, então está tudo bem comigo. Não se engane com isso, querido. Não se engane. Crente pode passar por lutas, e se ele viver distante do Senhor, isso é tão certo como 2 mais 2 são 4, ele vai passar por problemas. O que nós somos chamados a viver, irmãos, é uma vida de retidão. É uma busca constante e permanente de agradar ao Senhor, de obedecer à palavra de Deus. Eu preciso ter consciência disso, irmãos. Não é porque eu aceitei Jesus Cristo e que agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Aceitou a Cristo? Amém. Agora viva de acordo com aquilo que você professa crer. Porque se você diz que aceita Cristo, mas está vivendo uma vida distante do Senhor, a tua confissão de fé não tem nenhuma validade, irmãos. Isso não vai te livrar do juízo de Deus. Não vai te livrar da correção de Deus. É só você olhar para o povo de Israel. O Velho Testamento, irmãos, acho que é 1 Coríntios ou é Romanos que diz isso, né? Deus nos deixa o Velho Testamento para que a gente olhe para ele e aprenda. Como é que Deus tratou o povo lá no Velho Testamento? Ele vai nos tratar da mesma forma, irmãos. Ah, pastor, mas nós estamos debaixo da graça. Irmãos, não se iluda com isso. Graça significa que você que não merecia salvação pode desfrutar de salvação por causa do que Cristo fez. Mas isso não anula o chamado de Deus para uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. Você quer ver um texto assustador? Isaías capítulo 57, versículo 21 diz assim: para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. E escute, pastor, mas isso é para descrente. Não, querido. Um crente em pecado não terá paz no seu coração. É fato, tá? É fato. Se é crente, não terá paz. Se é crente, o Espírito Santo vai importuná-lo até que ele corrija a sua vida. Voltando aqui, Israel se deixou enganar, querido, pela presente aparência de paz, de fartura e de felicidade. Por um tempo, tudo parecia que ia bem com eles, depois que eles deram as costas para Deus. Mas o problema acabou vindo, como sempre acontece em tais casos. Se não na vida, agora, aqui, virá depois no além, na morte. Vamos deixar de lado aqui a nação de Israel, querido, tá? E deixa eu fazer algumas perguntas para você, simples. Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus? Será que você consegue perceber que a única coisa que realmente importa nesta vida e neste mundo é agradar a Deus? Será que você tem consciência do fato de que o seu bem-estar depende única e inteiramente de Deus? Porque se você voltar os olhos para Israel, você vai perceber, querido, que ele está em dificuldade por causa do pecado. O pecado, no caso de Israel, é a causa de todos os males e problemas que eles viveram. Esse é um fato, querido.
Esse é um fato, irmãos, e a gente precisa, novamente, eu vou enfatizar isso, querido, porque às vezes eu percebo que nós não temos consciência disso. E para mim isso é muito claro, há uma mentalidade no meio evangélico, eu sou crente, então tudo bem comigo. Mesmo que a minha vida esteja toda torta, mesmo que eu esteja longe de Deus, mas eu aceitei Jesus Cristo, então está tudo bem comigo. Não é verdade, querido. O segundo princípio que eu quero extrair aqui, olhando para a vida do povo de Israel, é o seguinte: a real natureza do pecado não é só o fato de que ele nos leva a um afastamento de Deus, mas pior, ele nos leva a recusar a oferta feita por Deus, que nos daria o poder de vencer esse afastamento de Deus. Aí eu chamo a sua atenção agora para o texto que nós lemos, tá bom, querido? Porque aqui, a palavra que Isaías está dando aqui é para o rei Acaz. E, na verdade, isso é uma referência aos reis de Israel. A nação está padecendo porque eles estão em pecado contra Deus, né? Entretanto, mesmo estando em pecado, Deus está disposto a perdoá-los, desde que se arrependam e abandonem os seus pecados. Aí o Senhor coloca diante da nação uma saída para todo o sofrimento e aflição que viria sobre esse povo, se tão somente eles reconhecessem o seu pecado e o abandonassem. Mas o que foi que eles fizeram? Eles recusaram e desprezaram a oferta de salvação e livramento e se voltaram para suas próprias ideias na tentativa de encontrar livramento e escape dos seus problemas e dificuldades. Queridos, olhe o texto. Este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente. As águas de Siloé aqui, queridos, é apenas uma maneira que o profeta usa para se referir a Deus e ao seu poder. Então, se você ler o texto, esse povo desprezou a Deus e o seu poder. É o que ele está dizendo. E não só despreza a Deus e o seu poder, mas ele se alegrou com Rezim, né, e com o filho de Remalias. Percebe? Há uma atitude proposital na mente do povo. Eles rejeitam a oferta de Deus através do profeta e eles se voltam aqui para dois reis. Nós não queremos a ajuda de Deus, nós não queremos o método de Deus. Nós temos o nosso próprio método. Nós vamos buscar ajuda nesses dois reis aqui e eles vão nos livrar dos nossos inimigos. É isso que está acontecendo aqui. A nação de Israel recusou a salvação que Deus lhe ofereceu e preferiu confiar neles mesmos e nos homens. Nos homens. Olha, queridos, vamos falar aqui de maneira bem franca. Eu me pergunto, não é isso que acontece às vezes hoje? Eu não sei se você já passou pela experiência de conscientemente, em determinada situação, saber o que Deus quer de você, mas você tem uma ideia melhor para resolver aquele problema. Há um texto, assim, muito instigante em Jeremias, lá no final, depois que Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo, aí ele constitui um novo rei, né? Esse rei é morto por um general do exército de Judá, e aí depois é liberto. Aqueles soldados que libertaram esse povo chamam Jeremias e diz assim: Jeremias, nós queremos que você consulte a Deus. E o que Deus nos disser para fazer, nós vamos fazer. Eles fazem um juramento diante de Deus, de que a direção que Deus vai dar, eles vão obedecer. E aí Jeremias diz: tudo bem, voltem, eu vou consultar a Deus, quando Deus me der a resposta, eu levo a resposta até vocês. 10 dias depois, Jeremias reúne o povo. É o restante, é os sobreviventes que ficaram em Israel depois da destruição provocada pelo Império Babilônico. É o remanescente. Eles se juntam com o profeta e o profeta diz: vocês devem permanecer aqui. Irmãos, quando você olha a resposta daqueles homens, é uma das coisas mais assustadoras. Primeiro porque tudo que o profeta Jeremias disse que ia acontecer, aconteceu. Tudo, absolutamente tudo. Contrariando todos os profetas em Judá, que diziam que não, que ia ficar tudo bem, que em 2 anos tudo aquilo que tinha sido levado do templo seria trazido de volta e tudo, que o Nabucodonosor não entraria em Jerusalém.
contrariando todas as profecias, toda a instrução dos sacerdotes, tudo o que ele disse aconteceu. Aqueles homens sabiam disso. Por isso eles vão a Jeremias dizer: Jeremias, consulta a Deus, porque o que Deus nos disser, nós vamos fazer. Quando Jeremias traz a resposta de Deus, eles dizem: não, isso não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Você está mentindo para a gente. Sabe por quê? Porque eles tinham uma ideia. Eles já tinham um plano na mente. O que eles queriam era que Deus confirmasse o plano deles. E o plano deles era ir para o Egito. Era ir para o Egito. É assustador, querido. É a mesma coisa, irmãos. Eu penso que às vezes a gente age assim. Você tem uma coisa para fazer, você busca a direção de Deus, Deus te dá uma direção, mas você não concorda com ela. Aí você fica buscando meios de burlar isso. Você vai ter que convencer a tua consciência de que se você não fizer, se você fizer diferente daquilo que Deus te orientou, você não está desobedecendo a Deus. Eu não sei, eu já passei por isso. Já houve épocas em minha vida em que eu tive que lidar com esse dilema. É ruim, ó. Você fica procurando alguém que te diga algo, que te dê permissão para fazer aquilo que o teu coração está desejando fazer, porque você não quer ouvir Deus, porque você não quer fazer aquilo que Deus te orientou a fazer. Os homens recusaram, querido, a oferta de salvação e libertação dos males da vida. Oferta essa apresentada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles preferem firmar a sua fé em toda e qualquer outra coisa. As pessoas, muitas vezes, veja, nós falamos de Jesus, nós anunciamos Jesus, nós pregamos Jesus, nós dizemos às pessoas aqui no templo, nas células, nas casas, às vezes numa conversa informal, a gente chega e diz: olha, Cristo é a única forma de alguém ser salvo. Se você quer ser salvo, você precisa entregar sua vida para Jesus. E elas não aceitam isso, elas não querem ouvir isso. Elas têm uma ideia de salvação diferente, mais fácil, mais conveniente, eu diria, entendeu? Por isso elas não aceitam o método de salvação que Deus nos permite. Eu não posso te ensinar nenhum outro método de salvação que não seja você voltar para Cristo. Não tenho autorização para isso. Ah, pastor, boas obras, faça. Você vai ser abençoado se fizer, mas isso não te dará salvação. Ah, pastor, isso, aquilo, faça o que você quiser fazer, querido. Tá? Tudo que você fizer de bom para o seu semelhante vai ser bom para você também. Mas isso não inclui salvação. Porque a salvação é apenas através do método que Deus estabeleceu. Olha, querido, vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui e eu vou trazer algumas respostas. Eu vou um pouquinho além do tempo novamente, porque eu preciso, pelo menos, ir até a metade da administração, tá bom? Veja, voltando para Israel. Quem é que explicou, no caso da antiga nação de Israel, né? E o que é que explica ainda hoje o fato das pessoas estarem, de certa forma, privando-se a si mesmo, tá? Da bênção de Deus, das promessas de salvação de Deus para as suas vidas. Por que será que a humanidade continua privando a si mesma das bênçãos do Senhor? E aí eu falo de bênçãos materiais, sim, mas também, querido, da principal bênção, que é exatamente a bênção da salvação. Ou se você olhar para o povo de Israel, pense, por que aquele povo, aquela nação estava se privando da oferta que Deus estava fazendo para ela? Porque a mensagem era muito simples: deixe de confiar no homem, confie no Senhor, volte a sua vida para Deus, se arrependa daquilo que vocês estão fazendo, firme a fé de vocês no Senhor e Ele vai livrá-los. Se vocês se voltarem para o Senhor, a Jeremias fala sobre isso, né? Se vocês guardarem o sábado do Senhor, Deus não vai permitir que Nabucodonosor entre na terra de vocês. E eles não conseguiram nem guardar o sábado, irmãos. Essa é um tipo de pergunta, acredito, que a gente precisa ter consciência. Por que será que não só o povo de Israel, mas a humanidade de uma forma geral, ela se priva, irmãos, daquilo que Deus poderia dar a elas? Tanto falando de bênçãos, como falando também, querido, dessa questão da salvação ofertada por Deus. No caso dos israelitas, queridos, eu vou responder sempre olhando para eles e depois tentando fazer uma aplicação para a nossa realidade. Eles viam claramente que aceitar a oferta de livramento e salvação feita por Deus implicaria no reconhecimento e na confissão da real causa e natureza da sua dificuldade e dos seus problemas. E qual era essa real causa?
era exatamente o abandono de Deus. Eles viraram as costas para Deus, rejeitaram a instrução de Deus e foram viver a vida do seu jeito. Esse é um problema ainda hoje. E não é um problema só de descrente. É um problema, às vezes, de crentes. Que, embora confessem em Jesus Cristo como seu Senhor, querem viver a vida do seu jeito. Essa é uma das realidades mais delicadas que um pastor tem que lidar, irmãos. Na hora de instruir as pessoas, na hora de pregar as pessoas. Porque a gente é tentado, mas irmãos, você não tem ideia da tentação na vida de um pastor, de ele começar a buscar textos na Bíblia para pregar a bênção a vocês, de dizer a vocês aquilo que vocês querem ouvir. Porque isso é um negócio lucrativo, essa expressão. De todas as formas que você possa imaginar, isso é um negócio lucrativo. Dizer às pessoas o que elas querem ouvir é algo bom, sabe? É algo bom. Mas se eu quero realmente agradar a Deus, se eu quero atender ao chamado de Deus na minha vida, o meu chamado não é dizer à igreja o que ela quer ouvir. O meu chamado é, nas palavras de Paulo, é pregar, é anunciar todo o conselho de Deus. Entende? Eu não sou chamado para pregar a vocês aquilo que eu quero pregar. Eu sou chamado a expor as escrituras a vocês e deixar vocês responder às escrituras. O meu papel como pastor é apenas colocar diante de vocês a verdade de Deus e deixar que vocês tomem as suas decisões. Então, o primeiro motivo, em se tratando do povo de Israel, tá, é que eles sabiam que aceitar a oferta de livramento de Deus implicaria, primeiro, no reconhecimento e na confissão, tá, do real problema por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. E o problema era que eles tinham abandonado a Deus. Esse é o problema. Irmãos, a gente tem que olhar para isso. Na maioria das vezes, nós lidamos e passamos por muitas crises, porque nós abandonamos a Deus. Pastor, mas eu sou crente. Irmãos, o crente pode virar as costas para Deus. Por favor, entenda isso. Na hora que você, entre obedecer a Deus e seguir o seu coração, você segue o seu coração, você está virando as costas para Deus e dizendo: Senhor, eu não quero te ouvir. Não me interessa o que o Senhor tem para dizer. Eu sei o que eu quero para a minha vida. E é isso que eu vou seguir. É lógico, querido. Falar dessa forma, você vai dizer assim: pastor, mas eu nunca fiz isso. Eu sei. Nenhum crente ousaria dizer algo dessa natureza. Mas eu digo a vocês que nós fazemos isso com as nossas atitudes. Eu não sou doido de dizer: Senhor, eu não quero te ouvir, eu vou viver a minha vida. Não, não, irmãos. Nós apenas fazemos. Nós apenas fazemos. Esse povo se afastou de Deus. Virou as costas para Deus. Isso reflete a depravação. É aquilo que nós estávamos pregando ontem. Isso reflete a depravação humana, querido. O pecado entrou. Por causa do pecado que nós agimos dessa forma. E, irmãos, eu vou ter que pular muitas coisas para não esticar demais a pregação, tá bom? O segundo princípio, estou pulando aqui, mas muita coisa mesmo, tá? O segundo princípio aqui é que os israelitas achavam que podiam ter sucesso e desvencilhar-se das suas dificuldades a seu modo e pelo seu próprio poder, sem o auxílio de Deus. Quando a gente lê os livros proféticos, nós vamos perceber exatamente isso. Esses homens consideravam os seus métodos mais eficientes do que o método estabelecido por Deus na hora de resolver os seus problemas. E o motivo era muito simples, irmãos, por não compreenderem que os seus problemas eram devido ao pecado contra Deus. Eles não conseguiam ver que havia somente um meio ao qual recorrer, que era aceitar a oferta de Deus. Olha o texto, querido. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, desprezaram a Deus e ao seu poder, que correm brandamente, e alegraram-se com Rezim, que era o rei da Síria, e com o filho de Remalias, que era o rei de Judá. Eles desprezaram a Deus e se alegraram com os reis da Síria e de Israel. Sabe o que isso significa? Que eles se orgulhavam das suas ações, das suas ideias, e não tinham nenhuma dúvida de que teriam grande sucesso. Eles pensavam assim: nós temos uma aliança com o rei da Síria, nós temos uma aliança com o rei de Israel. Então nós seremos 3 reis, e porque nós somos 3 reis, com um exército gigantesco, nós vamos
guerrear contra o rei da Assíria e nós vamos vencer. Logo, nós não precisamos da ajuda de Deus. É esse o pensamento. Apesar de inumeráveis fracassos anteriormente, eles continuavam confiando nos seus métodos e nas suas ideias. E novamente, irmãos, eu posso dizer a vocês que essa é uma característica impressionante do homem em pecado. É um otimismo excessivo, porém doentio e às vezes fatal. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, uma amiga minha, que era da igreja, na verdade, e ela nunca deu sorte nos relacionamentos. E um dia ela chegou para mim e disse assim: Edilson, por que eu nunca consegui ser feliz nos meus relacionamentos? Eu disse: é muito simples. Você está buscando relacionamentos fora da vontade de Deus. Você nunca vai ser feliz. E o que eu tenho que fazer? É simples novamente. Você tem que buscar a Deus e pedir a Ele uma direção para se relacionar. Ah, pois eu vou fazer, Edilson. Tá bom, mano. Vai lá, ore e busca o Senhor direção. Uma semana depois, Edilson, estou namorando de novo. É crente? Não, não é não. É, minha irmã, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. A vida é sua. As escolhas são suas. Mas você pode ter certeza que as consequências também serão suas. É assim que funciona o homem, querido. É assim que funcionam as pessoas. Isso por causa da depravação no coração do homem. Porque ele não está mais vivendo no centro da vontade de Deus. Vamos lembrar de Adão e Eva de ontem? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para estar com o casal. Todos os dias. Eles encerravam o seu dia e começavam o dia seguinte na presença de Deus, desfrutando de comunhão, desfrutando de intimidade. Mas aí o pecado vem, entra no coração dos dois, e a primeira reação desse casal, depois que o pecado entrou no coração dele, foi quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. É algo assim, irmãos, é algo para a gente pensar, querido. Querido, pensa no seguinte: quando você estiver se esquivando de ouvir a palavra de Deus, pelo amor de Deus, sonda o teu coração, porque tem algo de muito errado aí. Porque um crente vivendo no seu normal, ele terá prazer na palavra de Deus. E não importa se a palavra é uma palavra de bênção, ou se é uma palavra de exortação, ou se é um chamado à reconciliação, porque você é crente, porque você está em comunhão com Deus, você vai ter prazer na palavra de Deus. Até mesmo quando Deus nos exorta, querido, nós teremos prazer em Deus. Quando a palavra de Deus deixa de ser agradável aos nossos ouvidos, é porque tem alguma coisa de errado em nós. O terceiro princípio aqui, estou correndo, viu, gente? Porque eu queria colocar todos diante de vocês. Os israelitas sabiam que aceitar a oferta de livramento e de salvação feita por Deus significaria necessariamente que eles teriam que aceitar os seus termos e teriam que passar a viver do modo determinado por Deus e de acordo com a sua vontade. Escute isso aqui, querido, porque isso aqui é a parte principal da minha ministração. Os judeus, os israelitas sabiam que aceitar a oferta de livramento e de salvação oferecida por Deus através do profeta Isaías significaria necessariamente que eles teriam que aceitar os termos estabelecidos por Deus e teriam que passar a viver de conformidade com aquilo que Deus tinha determinado e de acordo com a sua vontade. Eles sabiam que se aceitassem a oferta de Deus, eles deveriam deixar a desobediência de lado. Eles teriam que renunciar aos seus falsos deuses e abandonar os seus pecados praticados durante anos. Tem que largar aquela vida que eles estão vivendo e voltar-se para Deus. Eu de todo o meu coração acredito que esse é o principal motivo do porquê as pessoas, mesmo sabendo que precisam desesperadamente de Deus, elas recusam a oferta de salvação oferecida por Deus. Elas não querem abrir mão dos seus deuses e dos seus pecados. É lógico que eu não estou pensando aqui em imagens, mas vamos lá, dinheiro, sexo, bebida, farra, essas coisas todas são os deuses modernos que têm consumido o coração das pessoas.
E elas, mesmo sabendo que precisam de Deus, mesmo reconhecendo isso, mesmo às vezes sendo chamada por Deus, muitas pessoas que têm vindo à igreja, querido, eu ouço depois falar: ah, pastor, é porque é uma vontade do meu coração, é porque houve um desejo no meu coração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito claramente: quando no teu coração houver um desejo de se voltar para Deus, saiba que o Espírito Santo está gritando, esbravejando dentro de você, e você que não está querendo ouvir. Se ele não estivesse fazendo isso, você nunca desejaria conhecer Deus. É impossível ao homem sem Deus desejar Deus sem que Deus esteja agindo dentro da vida dele, no coração dele. Impossível, irmãos. Nós não queremos Deus. Verdade seja dita. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas Deus não. Porque andar com Deus, novamente, significa que eu vou ter que me submeter aos termos de Deus. Andar com Deus significa que eu vou ter que ceder à sua vontade. Eu tenho que abrir mão da minha vontade e abraçar a vontade dele. Foi o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Entende? Algumas pessoas podem até buscar Deus no sofrimento, irmãos. Eu conheço história de pessoas que na hora do sofrimento até aceitam a Jesus. Só que depois, quando o sofrimento acaba, quando a tribulação passa, ele abandona Deus. Porque ele não queria Deus, ele queria apenas cura, o milagre. Mas ele não queria relacionamento com Deus. Ele não queria viver para agradar a Deus. Se você voltar aqui para a realidade dos judeus, querido, uma coisa a gente pode falar a respeito deles, a favor deles. Eles sabiam que aceitar a oferta de salvação oferecida por Deus implicaria em aceitar os termos estabelecidos por Deus e viver de acordo com isso. É lógico. Como é que eu posso me voltar para Deus? Você tem que abandonar tudo o que vocês estão fazendo, todos os seus deuses, todas as suas práticas, e tem que se voltar para o Senhor. Tem que guardar o sábado, tem que celebrar as festas nas datas certas, tem que trazer as suas ofertas e sacrifícios para o templo, tem que obedecer a Deus, tem que honrar pai e mãe, entende? Não pode de forma alguma voltar o seu coração para algum ídolo. Só a Deus você vai orar, só a Deus você vai buscar. E eles não queriam fazer isso, querido. Eles não queriam fazer isso. Muita gente hoje não aceita Jesus Cristo porque não quer viver de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas têm consciência, têm até um certo temor do inferno, mas não conseguem dizer sim para Cristo porque elas não querem abandonar as práticas pecaminosas que elas vivem. Irmãos, eu estou há quase 30 anos servindo a Deus. Essa tem sido uma experiência que se repete ao longo desses anos. Em todos os meus evangelismos, em pregações, em conversa com as pessoas, é exatamente essa questão. Ô, pastor, eu entendo, pastor, até tenho um desejo no meu coração, mas... Tem sempre um mas. Eu gosto tanto, irmãos, eu já ouvi tanta coisa, eu gosto tanto de dançar, pastor, se não fosse por isso, eu aceitava Jesus. Ah, pastor, eu gosto tanto de música assim, assim. Irmãos, eu já ouvi tantas coisas, querido, tantas coisas. Ah, pastor, a minha família, pastor, eu gosto muito da minha família, e se eu aceitar Jesus, a minha família vai ficar triste comigo. A resposta é sempre essa, irmãos, a vida é sua. A vida é sua. As escolhas são suas também. Você decide. Irmãos, como pastor, eu não estou aqui para te obrigar a nada. Eu estava reunido com os líderes hoje lá em casa, no almoço. Eu disse para ele: se vocês quisessem atender a voz do pastor de vocês, vocês não perderiam um único culto na igreja. Mas eu não posso obrigar vocês a estar em todos os cultos. Eu não tenho poder para isso. E se tivesse, não o usaria, irmãos. Não o usaria. Eu entendo, nas palavras de Jesus, que as ovelhas são livres para entrar e sair do aprisco quando bem quiserem. É uma questão entre você e Deus. Quando você estiver diante de Deus, irmãos, de uma coisa eu quero ter consciência. Senhor, eu fiz o que eu podia. Eu preguei, eu exortei, eu tentei conscientizar, eu conversei pessoalmente, eu fiz tudo o que eu podia fazer, Senhor. Se não vai entrar na glória, não é problema meu. Porque tudo aquilo que eu poderia fazer, eu fiz. Vocês são testemunhas disso, queridos. Vocês que são da igreja.
Nós temos, a quantidade de pessoas que nós temos hoje aqui é um milagre de Deus. Vocês sabem disso. Porque a minha pregação não é uma pregação que atrai as pessoas. Eu tenho consciência disso. Eu conheço pessoas que vêm aqui empolgadas porque vê as fotos da igreja, coisa aí quando elas ouvem a primeira pregação, elas nunca mais voltam. Porque elas pensavam uma coisa da igreja e quando ouvem a pregação, elas, não, ali o negócio é de complicado. Por quê? Porque a gente vai sempre expor o evangelho com fidelidade. Custe o que custar. Custe o que custar, irmãos. Eu prefiro deixar o ministério do que me submeter à necessidade de ficar procurando textos para agradar vocês, para dizer aquilo que vocês querem ouvir. Se o texto fala do favor de Deus, da bênção de Deus, eu vou expor isso da melhor forma possível, irmãos. Da melhor forma possível. Se o texto exorta, eu vou tentar exortar da melhor forma possível. É o texto que manda o que eu tenho que fazer, não sou eu que escolho, tá? Eu tenho procurado viver com essa consciência diante de Deus, querido. O último princípio aqui, querido, os israelitas não souberam compreender a realidade do perigo com o qual estavam lidando. Sabe o que significa? Que eles nunca acreditaram realmente na advertência. Eu vou colocar algo para você, querido. Primeiro, vou usar aqui os judeus aqui. Deus levanta Isaías, 66 capítulos de repetição. É uma coisa enfadonha. Isaías é enfadonho. Jeremias é enfadonho. Ezequiel é enfadonho, querido. De tanto que Deus repete, de tanto que Deus manda dizer ao povo: se arrependam, se arrependam, se arrependam, voltem. O caminho que vocês estão trilhando vai levar para a destruição. Mas o povo não acreditava, irmãos. E em se tratando desses livros, o povo não acreditava, porque enquanto um profeta estava falando da parte de Deus, exortando da parte de Deus, havia 3, 4, 5 outros profetas dizendo aquilo que o povo queria ouvir. A mensagem é: Deus não vai permitir que ninguém entre na nossa terra, nós temos o templo. E aquilo que foi levado em 2 anos, Deus mandou dizer, em 2 anos Ele vai trazer de volta tudo que foi levado. Então, se eu tenho uma mensagem tão favorável como essa, por que eu vou dar ouvido a um profeta doido que fica gritando pelos cantos da cidade, nos muros da cidade, mandando o povo se arrepender? Sabe o que me lembra isso? Assim que eu comecei aqui, ali no prédiozinho ali, onde é a loja da Luciana hoje, já contei isso aqui um bocado de vezes, mas é porque ele cai bem aqui, sabe? Eu terminei o culto, aí os irmãos estão fechando a igreja, e eu estava muito cansado, exausto, peguei uma cadeira, sentei na calçada, bem na esquina. Aí vinha um cidadão de uma igreja dessas aqui. Aí ele chegou, sentou: pastor, posso conversar? Pode. Puxou a cadeira, ele começou a conversar. Pastor, meu filho, assim, 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 e contou o drama do filho, né? Aí o que o senhor quer? Não, eu queria que o senhor me orientasse. Como é que eu lido com meu filho? Aí, logicamente, né? Vamos para a palavra. Assim, 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 e tal, tal, tal. Quando eu terminei de orientar, ele disse: pastor, eu estou vindo da igreja ali, e o pastor de lá disse que tudo que eu tenho que fazer é pegar a foto do meu filho, levar para ele, porque ele vai subir o monte, vai orar a Deus e Deus vai mudar a vida do meu filho. Eu disse: meu irmão, você quer saber a verdade? A proposta dele é melhor do que a minha. Porque lá, a única responsabilidade sua é levar a foto e mais uma ofertinha, porque ele vai subir o monte por você. Aqui você não precisa trazer a oferta, mas a responsabilidade é sua, né? Na mudança na vida do seu filho. Irmãos, dito e feito, nunca mais ele voltou aqui. Nunca mais. Resolveu o problema? Os judeus não acreditaram na pregação dos profetas. Vamos lá, vamos trazer isso para cá, para a gente encerrar. A mensagem da igreja do Senhor é uma só. Tá? Eu sei que isso hoje tem sido distorcido, as pessoas têm voltado e trazido um evangelho muito aqui e agora, preocupado com bênção, com bem-estar, essa coisa toda. Eu sei que isso tem inundado a igreja do Senhor. Eu sei que as pessoas vão à igreja hoje, boa parte delas não conhece nada do evangelho, não sabe nada de sacrifício de Jesus, é nada. Mas a mensagem do evangelho, querido, é uma só. Cristo diz: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Cristo veio a esse mundo, ele foi pregado naquele madeiro. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. Hoje é domingo 27. Vou dar uma dica para você: entre
no YouTube da Igreja Nova Aliança e Esperança, lá em Imperatriz, no dia 25, sexta-feira. Acho que é isso, sexta-feira. E ouça a abertura do culto. Veja a abertura do culto. É um médico, um cirurgião nessa área dos vasos sanguíneos, essa coisa toda, descrevendo o que Jesus passou desde o momento em que ele foi preso até a crucificação. Irmãos, é uma coisa assim assombrosa, você chora, você se desespera quando ele vai narrando, descrevendo cientificamente tudo o que aconteceu com Jesus, quando ele foi amarrado ao tronco, quando ele foi surrado, quando ele foi crucificado. Se você quiser, querido, ter uma noção do sacrifício de Jesus Cristo, vai lá, Igreja Batista Nova Aliança, lá no YouTube, dia 25, procurar pela data, entendeu? É um congresso que eles fizeram lá, um evento que eles fizeram lá, Jesus, o Incomparável, mais ou menos, é uma coisa assim. Vá lá, querido. Ah, tá, desculpa, não é Batista não, gente, é Igreja Nova Aliança só. Nova Aliança e Esperança, tá? Igreja Nova Aliança e Esperança. Isso, é isso. Assista lá, querido. Aí você vai entender por que o Evangelho é o Evangelho, por que nós falamos de Jesus e por que não há salvação fora de Jesus. Voltando para o princípio, os israelitas não souberam compreender a realidade do perigo com o qual estava lidando. E isso significa que eles nunca acreditaram verdadeiramente nas advertências proclamadas por meio do profeta. Eu penso às vezes, querido, que nós também não acreditamos às vezes naquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Eu penso sinceramente que nós temos dificuldade de ouvir. Vamos lá, finalizando. Eu comecei com isso, vou finalizar com isso. Geração de Noé, geração pré-diluviana, né? A geração que foi destruída por um dilúvio. 120 anos, um homem pregando. É o pregador da justiça, diz lá Hebreus. 120 anos anunciando uma única mensagem: Deus vai destruir esse mundo. Deus vai destruir esse mundo. E a mensagem é tão verdadeira que eu estou construindo uma arca para me salvar da destruição. Olha que negócio engraçado, né? Ele não só estava anunciando que Deus ia destruir o mundo, como ele estava preparando um meio de escapar dessa destruição. E todo mundo ouvindo e vendo o que Noé estava fazendo. E as únicas pessoas que foram salvas, além de Noé, foi a sua esposa, os filhos e as noras. 8 pessoas no total, se eu não me engano. 8. 120 anos pregando e apenas 7 conversões, se é que eu posso colocar assim. Porque o pregador já era convertido, se imaginar. Apenas 7 pessoas. Por que aquelas pessoas não creram, irmãos? Eles não deram crédito ao que Noé estava dizendo. Período pré-cativeiro. Eu vou citar até apenas aos 3. Há mais profetas. Dos menores você vai encontrar mais profetas falando sobre isso. Mas está lá. Isaías, 66 capítulos. Jeremias, 52 capítulos. Ezequiel, mais 48 capítulos, 166 capítulos de advertência, uma após a outra, a ponto de o próprio Jeremias se desesperar e não querer mais falar, tá? Porque a pregação dele estava fazendo com que as pessoas quisessem matar ele, na verdade. A própria família queria matar o profeta por causa da pregação, mas ninguém creu na pregação desses homens. Ninguém deu ouvidos, irmãos, à pregação desses homens. Por causa disso, aquela nação foi aniquilada praticamente. Um remanescente, irmãos, um remanescente. Se eu não me engano, somando as 3 vezes que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e as pessoas que foram levadas, deu um total, querido, de menos de 1000 pessoas, irmãos. Foi um pouquinho de gente só que foi levado para a Babilônia. A nação quase toda dizimada. Por quê? Porque eles não creram na voz do profeta de Deus. Eles não deram crédito à advertência. Isso é fruto, querido, da depravação do nosso coração. Isso é fruto de um coração longe de Deus. De um coração que não consegue se aperceber. Veja, nós temos anunciado uma mensagem.
A nossa mensagem é, eu nem falo da volta de Jesus, querido, vocês não me veem falar sobre isso, né? Ou me ouvem falar sobre isso. A minha mensagem é simples, irmãos. Eu não sei quando Cristo vai vir. Eu sei que nós vamos partir antes disso. E eu vou finalizar como eu fiz ontem. Quando nós partirmos desse mundo, duas realidades nos aguardam do outro lado. Apenas duas. Ou eu, quando abrir os olhos na eternidade, ou eu estarei no céu, ou eu estarei no inferno. E não há um meio termo, irmãos. Não há como é que chama lá o termo católico? Um purgatório para nós irmos. Não há, infelizmente. Seria muito bom que se houvesse um purgatório e os meus familiares aqui pudessem me ajudar a ir para o céu. Mas não tem esse negócio, irmãos. Ao homem foi dado morrer uma única vez, vindo na sequência o juízo. Morreu, acabou, querido, acabou. Lucas 16. Há um mendigo, há um homem rico. Lázaro é o nome do mendigo. O mendigo morre. Na hora que o mendigo morre, o texto diz: os anjos de Deus vieram e levaram ao paraíso, ao seio de Abraão. O rico também morreu. Atos contínuo no inferno, em tormentos. É assim que a Bíblia trata isso, irmãos. Olha, querido, a única razão para eu estar aqui fazendo isso, eu digo com muita franqueza a vocês, a única razão para estar aqui fazendo isso é exatamente o temor que eu tenho dessa realidade. Cada um de nós aqui, do mais velho ao mais novo, um dia fechará os olhos nesse mundo e abrirá os seus olhos na eternidade. Sem exceção, todos nós vamos passar por esse processo. E a grande questão sua é, quando eu abrir os olhos na eternidade, de que lado dela eu estarei? Imagine, irmãos, de que lado você vai estar? Eu poderia ficar pregando sobre isso todos os dias, todos os cultos, indefinidamente, irmãos. Porque, de fato, é a única coisa que importa para nós é exatamente isso. Quando você abrir os seus olhos na eternidade, de que lado você estará? Não há nada que você possa fazer. Ah, pastor, eu sou uma boa pessoa. Amém. Louvado seja Deus por isso. Você vai desfrutar de bênção do Senhor, porque Deus é fiel em relação a quem é generoso, a quem... Mas isso não tem nada a ver com salvação. Ah, pessoa, pastor, porque eu sou um bom pai, porque eu sou uma boa esposa, um bom filho, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Amém, querido. Graças a Deus por isso. Continue fazendo, mas isso não tem nada a ver com salvação. Porque a única coisa que pode te levar para a eternidade com Deus é Cristo. É Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que levou os nossos pecados sobre o seu corpo, foi Ele que deu a sua vida por nós, e é por isso que está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outro método, não há nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação, a menos que ele entregue a sua vida para Jesus, o confesse como seu Senhor e seu Salvador. Fora disso, querido, é balela. São falsos profetas mentindo a você. É o que acontecia lá em Israel. E era por causa dos falsos profetas que os judeus não ouviam os verdadeiros. Era preferível, era mais gostoso, era mais conveniente ouvir os falsos do que os verdadeiros. E eu encerro dizendo para você: só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode restaurar a nossa comunhão com Deus. Só através de Jesus Cristo eu posso experimentar vida de Deus verdadeiramente no meu coração. Sem Ele não há esperança, querido, não há esperança. A minha oração e o desejo do meu coração por você que está aqui e que ainda não conhece a Cristo é que o Espírito te ajude, que o Espírito fale ao teu coração, e quando ele falar contigo, pelo amor de Deus, não silencie a voz do Espírito Santo. Quando ele falar contigo, que a tua reação seja assim: eu creio em Jesus, eu confesso como meu Senhor e como meu Salvador, eu quero viver para ti. Porque a tendência do nosso coração é que quando Cristo fala conosco, a gente pensa: o Senhor, eu vou ter que abrir mão disso, oh meu Deus, eu vou ter que largar aquilo, e aí vou começar a se apegar às coisas que você gosta tanto nesse mundo, e por isso, você acaba silenciando a voz de Deus no teu coração. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, por favor, tá bom?